Ok, pessoal, bem-vindos à Engenharia Cognitiva. Aqui a gente decodifica as ferramentas para alta performance. E hoje o papo é sobre a maior virada de chave na liderança desde, sei lá, a Revolução Industrial. A real é que no mundo que muda a cada segundo, o modelo antigo de gestão simplesmente quebrou. Inteligência artificial, saca? Não é mais uma ferramentinha, é o novo sistema operacional do pensamento estratégico. Exatamente. Acabou a era daquele executivo que pilotava uma empresa bilionária só no feeling, no eu acho que. Hoje, para sobreviver, a gente está falando de uma simbiose, né? É a intuição humana, sim, mas turbinada, amplificada pela precisão cirúrgica dos dados. E o detalhe, em tempo real. E para a gente destrinchar essa nova lógica, nosso caminho está bem traçado. Primeiro, a gente vai declarar o fim da era do achismo. Depois, vamos direto para o coração da máquina, o novo motor financeiro. Na sequência, um negócio que parece ficção científica, o tal do gêmeo digital da organização. E para fechar, a pergunta de $1 milhão: como fica o ser humano diante da caixa preta da IA? Então vamos lá, direto ao ponto. A primeira grande quebra de paradigma é essa. A gente precisa parar de gerenciar olhando pelo retrovisor. A ideia agora é ligar um radar de longo alcance. É sair da defensiva, da reação e passar para antecipação. E o que está movendo tudo isso é a evolução do BI, o Business Intelligence clássico para análise aumentada. Pensa comigo. O BI tradicional olhava para trás e respondia o que aconteceu. A IA olha para frente. Ela te diz o que vai acontecer e, mais importante, o que a gente deveria fazer. E a melhor parte, você pode literalmente conversar com os dados. Pedir um relatório como se estivesse mandando uma mensagem para um analista. O atrito, a complexidade, simplesmente some. E olha, que fique bem claro, isso aqui não é perfumaria, não é um luxo tecnológico. É pura e simples questão de sobrevivência. Nesse ambiente de negócios maluco de hoje, quem ainda opera só olhando para dado do passado tá pilotando uma Ferrari de noite, na chuva, com o farol apagado. A chance de dar errado é gigantesca. Certo? Agora vamos para a área onde esse impacto é mais concreto, mais imediato. Onde o jogo muda de verdade. O departamento financeiro. O coração analítico de qualquer empresa. Imagina só ter agentes de IA que funcionam como analistas digitais. E eles não cansam, não dormem. Eles se conectam em tudo, ficam de olho em cada desvio do orçamento, geram projeções que se atualizam sozinhas e, cara, até escrevem o primeiro rascunho dos relatórios. É basicamente pegar todo aquele trabalho braçal, repetitivo, que suga o tempo dos seus melhores talentos e automatizar. E o impacto disso, nos números, é brutal. Vamos começar por esse aqui. Uma redução de até 70% no tempo gasto com aquela tarefa que ninguém gosta, né? Preparar, limpar, organizar dados. Para pensar o que uma equipe de ponta faz com todo esse tempo livre. É um ganho de eficiência absurdo. E essa eficiência, claro, vira velocidade. A gente está falando aqui de acelerar os processos de fechamento financeiro em até 50%. Aquele pesadelo que acontecia todo mês, sabe? Planilhas que não acabam mais, trabalho manual por semanas, agora pode ser feito em poucos dias. E não é só ser mais rápido, é ser muito mais preciso. As empresas que já estão usando IA para fazer projeção, elas conseguiram reduzir o erro, a variação entre o que foi planejado e o que realmente aconteceu em até 25%. Pensa o que isso significa na prática. Muito mais confiança, menos surpresas desagradáveis e, claro, um jeito muito mais inteligente de alocar o dinheiro. Mas a consequência estratégica mais importante é essa aqui, ó. Quando você automatiza o trabalho operacional, o profissional de finanças evolui. Ele deixa de ser o cara da planilha, o apertador de botões, e se transforma num parceiro de negócio de verdade. O foco dele passa a ser traduzir os números, explicar o porquê das coisas e aconselhar a liderança. Beleza, agora vamos escalar esse conceito. A gente sai de um único departamento e vai para a visão da empresa inteira. Isso aqui é o que a gente pode chamar de ápice da engenharia corporativa. O tal do gêmeo digital da organização, ou DTO. O que é isso, afinal? Pensa numa réplica virtual, viva, de toda a sua empresa. E não é só dos ativos físicos, não. Ele representa os processos, as pessoas, os serviços, todas as conexões que fazem o negócio girar.
E o processo por trás disso é lógico e muito poderoso. Primeiro, o sistema coleta dados em tempo real de tudo quanto é fonte. Segundo, ele cria um modelo virtual de como as coisas funcionam. Terceiro, e aqui que a mágica acontece, ele permite simular o futuro. Você pode testar o impacto de uma nova política de preços ou o que acontece se um fornecedor quebrar, tudo num ambiente virtual seguro. E só depois de testar tudo, você implementa a melhor estratégia no mundo real com o risco lá embaixo. A melhor analogia é essa. O DTO funciona como um GPS para a organização. Se aparece um obstáculo inesperado no mercado, um engarrafamento, ele automaticamente recalcula a melhor rota para chegar no seu objetivo estratégico. Te mostra os caminhos mais eficientes e ainda te alerta sobre os perigos. É brilhante. Só que, claro, com todo esse poder, vem uma questão fundamental. Como é que a gente governa isso? E mais importante, como é que a gente confia numa tecnologia tão potente? Essa é a pergunta que todo conselho de administração está se fazendo agora. Dá para confiar cegamente num algoritmo de caixa preta para tomar decisões de bilhões de dólares? A resposta é não. É inviável. A intuição do líder precisa de um ponto de apoio, precisa entender a lógica. A resposta para esse dilema tem nome: IA explicável, ou XAI, do inglês Explainable AI. A ideia é simples. Não adianta o algoritmo só te dar a resposta. Ele precisa mostrar como chegou lá. A XAI é basicamente o conjunto de técnicas que abre a caixa preta e torna o processo de decisão da máquina transparente, para a gente poder entender o porquê de cada recomendação. E aí o ponto crucial é entender que XAI não é um detalhe técnico, um feature. É um pilar de governança corporativa. Estamos falando de accountability, de ter como defender uma decisão perante o conselho, os reguladores, de gerar confiança para que os gestores de fato usem a ferramenta, de estar em conformidade com leis cada vez mais duras. E, fundamentalmente, de encontrar e corrigir vieses que a máquina pode ter aprendido com dados antigos. Então, no fim do dia, qual é o fato dessa transformação? Acho que essa tabela resume bem. O Executivo 4.0 opera num ciclo contínuo, adaptativo e não mais em planejamentos anuais estáticos. A gestão de risco sai do modo reativo e passa a ser preditiva. E a tomada de decisão se torna mais descentralizada, porque agora os dados dão poder e autonomia para quem está lá na ponta. E para orquestrar tudo isso, o líder não precisa virar um programador, longe disso. Mas ele precisa de um novo kit de competências. Primeiro, alfabetização em IA, para saber fazer as perguntas certas. Segundo, fluência em dados. Terceiro, pensamento crítico, para desafiar a máquina, para não aceitar tudo de cara. E, talvez o mais importante, raciocínio ético. E isso nos leva direto ao nosso manifesto aqui na engenharia cognitiva, né? Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance. A tecnologia expande a mente, sem dúvida. Ela é um conselheiro analítico incrível, mas a responsabilidade, o julgamento final, o controle da engrenagem, isso tem que continuar na mão do ser humano. Olha, o futuro da decisão estratégica é aumentado, é conversacional, é em tempo real. Não tem como fugir disso. Mas a visão, o propósito, a decisão final que leva em conta valores, isso não dá para delegar. Essas continuam sendo responsabilidades humanas e são insubstituíveis. Então, para fechar, fica a reflexão. O modelo de liderança da sua organização foi feito para o passado, para um mundo que não existe mais? Ou ele já está sendo reengenheirado para o futuro? Porque essa reengenharia, ela não é mais uma opção, ela já começou. Valeu por acompanhar a gente nessa análise. Até a próxima!